Ah, nobres ouvintes das terras de luz e sombra, bem-vindos novamente a Crônicas do Globin do Bando do Caos, onde eu, o cronista, com minha voz grave como o rugido de Auriel em tempestade, vos trago mais um capítulo desta saga que se tece como teias de aranha nas torres de Loromin. Sentai-vos junto ao fogo, pegai vossa taça de vinho das vinhas de Eldoria, e ouvi com o coração apertado, pois esta crônica se desenrola como o lento bater de um sino em uma noite de justiça sombria. Prosseguimos na província mercantil de Loromin, no coração religioso de Talassara. Ouvi. Os dias passaram como folhas ao vento nas ruas empedradas de Loromin, e logo o bando começou a ser reconhecido como mercantes honestos na região. Ainda sob o disfarce, vendiam poções curativas de ervas lunares, tintas brilhantes que Thomas tanto amava, e as quinquilharias que o falecido Thompson arrecadara pelos reinos por onde passara, amuletos de prata da trilha das colinas onduladas, frascos de essência das florestas de Eldridge, instalados na praça do mercado central, sob as torres douradas da Catedral de Auriel, o Deus Leão. Ninguém suspeitava da verdade por trás daqueles sorrisos mercantis. E nesse trâmite, não demorou muito para que os lordes também viessem ter com o bando. Corrupção e meios escusos sempre haverá em qualquer reino, e tentar bancar o moralista nesses momentos seria como puxar uma faca para o próprio pescoço. Certo dia, em um momento de suas vendas na praça, o segundo maior lorde de Loromin, o Lord Valerian de Blackthorn Hall, senhor das terras férteis além do Bosque dos Tormentos, se aproxima abertamente, com sua guarda de armaduras reluzentes e olhar de falcão. Vejo que vocês possuem 2 carroças, certo? Claro que vocês, mercantes errantes, não conhecem as leis de imposto de Loromin. Mas, para ninguém sair no prejuízo, eu proponho alugar suas carroças para um transporte de pessoal, para minhas terras de plantio além do Bosque dos Tormentos. Que tal? Dizer não a aquele poderoso lorde era suicídio na certa, especialmente para quem queria muita discrição. O bando aceitou, e o Lord Valerian os conduziu até 2 residências sombrias na Rua das Correntes Esquecidas, onde despejaram seus produtos e limparam as carroças para o dito transporte. Eram escravos, para a fazenda de campo do lorde. O curioso era que a maioria eram mulheres jovens, quase meninas, com certa beleza, o que fez o bando enojar o trabalho, pois não seria só mão de obra com certeza. Demoraram um tempo até chegarem ao local pela Estrada das Vinhas Amargas, uma fazenda enorme chamada Fazenda das Lágrimas Douradas, cheia de dor e sofrimento que enchia os cofres de ouro do lorde. Viam-se abertamente os maus tratos, pouca comida, e quando um escravo morria, era despedaçado e colocado como adubo da terra. Nada era perdido para o lucro desumano do lorde. Sem aguentar muito, Zana começou a rosnar baixinho, seus olhos flamejando como brasas. Calma, ainda não é o momento, nossa hora chegará, ponderou Rômulo a Zana, que se aquietou. Ao lado dela, um goblin, Thomas, o pequeno demônio de olhos brilhantes, começou a dar risinhos incontroláveis, já pensando na confusão que se seguiria. De volta à cidade, o Lord Valerian pagou uma merreca pelo serviço prestado, mas se agradou com a servilidade do bando. Gostei do serviço e vou divulgá-lo aos meus melhores amigos. Pois então, esqueçamos por todas as taxas do imposto. Deixem tudo comigo. Agradeço e podem ir. Para não dar na vista, o bando esperou mais uns dias, preparando-se para a missão noturna. E numa noite escura, sem lua para testemunhar, tudo aconteceu. Os captores e funcionários do lorde, sem perceberem o que houve, viram que escravos foram soltos pelas trilhas secretas do Bosque dos Tormentos. Todos os animais foram mortos nas estrebarias e currais. Plantações inteiras secaram como se tocadas por praga divina. Todas as construções queimaram em chamas verdes e sobrenaturais que não podiam ser apagadas,
e o solo ficou infértil naquelas maldosas terras do Lorde para sempre. A desgraça foi tanta que acusaram o Lord Valerian de heresia, dizendo que aquilo era castigo de Auriel, o deus leão de Thalassara. Foi colocado a ferros e levado ao grande templo do Leão Dourado, na colina sagrada de Loromin, para trabalhar como escravo para o resto de seus dias, recolhendo lixo e excremento do templo a altares de sacrifícios de animais, como uma ironia cruel dos deuses. O dia está bom, mas a noite foi melhor ainda. Cantarolava Thomas o Goblin enquanto passeava com suas mães adotivas, Carmina e Zana, pela praça central, sob as estátuas reluzentes. Com certeza, amiguinho, hoje tudo parece mais maravilhoso, complementou Zana, mais feliz do que nunca, seus olhos brilhando como estrelas. Nas tavernas, há a taverna da Rua das Sombras Veladas e a taberna da Cerveja de Ervas Amargas, na Alameda das Mil Fontes, a notícia correu que nem fogo, pois para saber de futricos dos reinos, nada melhor que um copo de cerveja amarga para temperar o assunto. E falavam de uma sombra protetora que se abateu no reino para ajudar os mais fracos e oprimidos. Assim, nasceu a lenda do Justiceiro de Thalassara, um homem de 3 metros que derrubava árvores com um simples soco, corria mais rápido que um cavalo de guerra, saltava mais alto que os pináculos do templo do Deus Leão. Com capa negra, máscara sombria e armas escuras, impunha a justiça contra todos que ousassem oprimir os mais fracos. Para o bando foi providencial, pois não queriam nenhuma glória ou atenção, já estavam enrascados demais com um certo rei distante de Valdória. E dali por diante, a cada abuso de um lorde, um comerciante maldoso ou um fanático cruel, haveria a intervenção do Justiceiro de Thalassara. No começo, foram muitas as ações de justiça, inclusive contra um grupo que caçava os órfãos dos hereges, mortos na batalha sagrada do Deus Leão, mesmo o rei Teodósios já os tendo perdoado para pacificar o reino. Que os filhos não paguem pelos pecados dos pais, bradava a lenda. Quando os malfeitores foram a uma casa de órfão na Vila das Cinzas Esquecidas para queimá-la, uma névoa os envolveu pela trilha das sombras veladas. Em meio à escuridão, todos foram cegados por adagas rápidas. Isso não implicava na transgressão das leis do reino, pois matar sem motivo religioso era crime. Aquele que perde os olhos de uma noite para outra não é digno de ver o Deus Leão, diz um ditado antigo de Thalassara. E para o rei, a cada um que caía em desgraça era mais um servo para dentro de seu templo sagrado, aumentando os serviços de atendimento personalizado aos nobres, mostrando quão caridoso ele era, sem nada a perder. Por instantes de nossa jornada, algo de bom pousou em Thalassara, acalmando as injustiças. O povo cantava odes de alegria e graças ao Deus Leão Auriel, e agora também ao Justiceiro de Thalassara, a ponto de em algumas partes de Loromin erguerem pequenas estatuetas do herói misterioso nas praças e darem nomes de taverna em sua homenagem, como a Taverna do Justiceiro Encapuzado, na Rua das Barganhas Eternas. Mas por quanto tempo isso poderia durar? Creio que não muito, uma vez que o tropel de cavalos conhecidos, os caçadores do rei de Valdória, com seus cães infernais, estavam chegando às portas do reino de Thalassara pela via fronteiriça de Eldredge. E quem sabe o que a providência divina fará quanto a isso? Se retornares a uma das tavernas do Justiceiro de Thalassara, quem sabe tu também o saberás. Ah, nobres ouvintes, a justiça tem muitas faces, e nem todas brilham à luz do dia. Até a próxima crônica. Que Auriel vos guarde das sombras que se aproximam, até que a próxima lua alta de Selene vos ilumine. Boa noite, viajante. Quando andardes nas vielas, te acautela do mal que fizerdes, ou na imensidão da escuridão, os olhos de justeiros vão te encontrar e te cegar.